Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael. Vamos aí para mais um vídeo do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos repercutir aqui tudo sobre o Botafogo que pingou nas últimas horas aí, nos últimos dias, e é de interesse de você que é apaixonado pelo Glorioso. Tem aí tricolores se rendendo ao Fogão, tem aí possivelmente mudança de estádio num possível jogo do Botafogo contra o Palmeiras, sendo antecipado, já que o Botafogo pode ir para a final da Libertadores, e essa final aconteceria na véspera do jogo marcado para o dia 1º de dezembro contra o Palmeiras no Allianz. Por que isso aconteceria? Por que a troca do mando? Por que a troca do estádio? Vamos falar aqui já já. Tem aí o Igor Jesus dando entrevista exclusiva para o TNT Esporte. Falou muita coisa interessante que você, botafoguense, precisa escutar. Tem informações sobre a Perry Match. A Perry Match está autorizada a operar no Brasil? Não está? O que aconteceu? Qual será o futuro da nossa patrocinadora Master, a Perry Match, que estampa aqui à frente da camisa do Fogão? Teremos ela ano que vem? Vai renovar? Não vai? Vai aumentar? Como é que vai ser isso aí? Isso e muito mais já já. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Botafogo que tem 6 selecionáveis agora, né? O Botafogo tem o Igor joga Jesus, demais, Luiz tá Henrique, louco. tem Gatito, Bastos, Almada e Savarino. São 6 jogadores servindo seleção. Inclusive, essa alteração aí também de data pode complicar para o Botafogo, que está só um ponto na liderança. Vitor Sérgio tem pergunta. Obrigado aí ao Igor por parar o dia dele para conversar com a gente. Muito bom ter você no programa. Eu queria que você falasse de 2 pontos. O primeiro é o impacto do Arthur Jorge. Você chegou, o Arthur Jorge já tinha começado o trabalho dele, mas como foi você chegando ao Botafogo e vendo a forma de trabalho do Arthur Jorge? Você falou, o time muito bem treinado, o quanto o Arthur Jorge tem impacto nisso. E esse rótulo de jogar o melhor futebol do Brasil, vocês encampam isso? Vocês batem no peito e dizem, nós jogamos o melhor futebol do Brasil? Boa noite. O Arthur Jorge é um cara que tem nos passado muita confiança, né? É um cara que, dependendo do jogador, na hora que tem que cobrar, ele cobra. Na hora que tem que elogiar, ele também elogia. Então, isso faz a gente crescer cada vez mais, né? Não dentro só dos gramados, mas fora de campo também. E hoje, como eu falei, hoje nós temos uma equipe muito qualificada, jogadores que podem entrar e dar resultado. O nosso elenco também é um elenco muito qualificado. Eu não digo só os 11 dentro de campo, mas o elenco. Quem entrar ali, a gente sabe que pode dar o mesmo resultado, e eu acho que a gente tem time para brigar por algo grande aí durante essa temporada. Eu creio que se a gente continuar nessa pegada aí, um ajudando o outro, um correndo pelo outro, nós vamos alcançar o nosso objetivo. Igor, pegando até carona na pergunta do Vitor Sérgio, ainda em relação ao Arthur Jorge, para você especificamente, e não para o grupo, assim, o quanto que ele tem responsabilidade por você ter se adaptado tão rápido, por você ter chegado e você veio para um time que o principal jogador, ele jogava na sua posição. E hoje a gente vê você conquistar a titularidade, você ter se adaptado muito rápido, jogar de uma forma diferente, às vezes pelo lado, às vezes dando espaço, né, para outros jogadores, às vezes dando espaço para o Savarino, enfim. O que de Arthur Jorge tem no Igor Jesus que a gente tem visto nesse início de Brasil? O Arthur Jorge, desde quando eu cheguei, ele me passou muita confiança, né? Hoje, o meu estilo de jogo, eu acho que encaixou super bem no estilo de jogo que ele quer. E sabemos que, quando eu vim pro Botafogo, eu sabia que iria ser difícil até eu ser titular, até porque tinha o Tiquinho, que é um jogador que tem muita qualidade também. Mas eu cheguei bem preparado, fiz um bom trabalho e hoje está podendo ser o titular do Botafogo. Isso mostra que mesmo estando na Arábia, com os meus trabalhos por fora, eu estava me preparando bem. E grato
por o elenco ter me recebido bem. Isso me fez me sentir em casa cada vez mais e hoje está podendo, tá dando resultado como o Botafogo precisa, o time precisa, né? É gratificante. Ricardinho Martins tem pergunta. Igor, boa noite. Obrigado por participar com a gente aqui do Último Lance. O Botafogo hoje, na minha opinião, joga disparado o melhor futebol da América do Sul, mas com sobras. Queria que você falasse um pouquinho desse Botafogo e, evidentemente, falar um pouquinho de Libertadores da América, né? Porque o Botafogo vem lá da pré-Libertadores, começa mal a fase de grupos, consegue a sua classificação, aí pega um tricampeão da Libertadores, que é o Palmeiras. Ah, jogo de volta no Allianz. Ih, já vimos esse filme aí, não vai dar certo. Passa. Aí passa a próxima fase, outro tricampeão. Ih, o São Paulo empatou no Rio, na volta no Morumbi, a camisa vai jogar sozinha e o São Paulo vai se classificar. Agora vem o Peñarol por aí. Qual é a magia desse Botafogo? Queria que você falasse principalmente dos confrontos contra o Palmeiras e contra o São Paulo, onde vocês decidiram fora e conseguiram se classificar. Boa noite. Boa noite. Hoje nós temos um time muito competitivo, né? Um time que entra em campo em uma intensidade muito alta. Então, o nosso treinador também é um cara que vem nos passando muita confiança e nosso time é muito bem treinado, né? Independente da equipe que nós vamos enfrentar, a gente sempre procura se preparar o máximo possível, porque a gente sabe que os jogos hoje em dia no Brasil, a intensidade é muito alta. Então, temos que estar preparado para qualquer desafio, até porque é reta de campeonato, né? Então, temos que ter atenção em todos os momentos, porque isso pode definir no restante da temporada. E todos vocês sabem que o São Paulo, o Palmeiras são times que tem muita qualidade, mas todos vocês sabem que hoje o Botafogo é um time que tem lutado, que tem mostrado que tem capacidade e iremos fazer o nosso melhor para que lá na frente possamos alcançar o nosso objetivo. Qual desses dois você acha que deu mais confiança? Como foi contra o Palmeiras ou passado São Paulo? Não, eu acho que as duas equipes têm jogadores de qualidade, né? Então, independente se fosse outro clube também, todos nós sabemos que os times que estão na Libertadores são times muito competitivos. Então, independente do time que a gente for pegar, nós vamos fazer o nosso melhor para que possamos passar e alcançar o nosso objetivo, que é ser campeão. Ô Igor, o que assustou mais vocês? O Allianz, o Morumbis? Nenhum dos dois assustou? E incomoda vocês quando vocês escutam assim, Botafogo não tem camisa, Botafogo não vai chegar, a camisa tá do outro lado. Como é que é isso? Não, cara, eu acho que nós somos jogadores preparados, e dependendo do estádio, dependendo do time, nós vamos lutar do começo ao fim para que possamos vencer os jogos. E sabemos que hoje nós temos um time competitivo e quem a gente enfrentar, nós vamos bater de frente. Inclusive, cheguei aqui e Igor estava assistindo Champions League. Ô, Igor, deixa eu aproveitar nessa sua frase aí, porque é muito fácil escolher o Botafogo para quem chega agora, né? Você chegou no início da temporada, já era um projeto de reformulação, mas depois de tudo que o Botafogo tinha vivido no ano passado. Você falou, eu tive propostas de outros clubes. Tinha o Atlético Paranaense ali, que é uma cidade que você já viveu, mas tinha um Atlético Mineiro, que também é um clube com um elenco muito forte. Por que o Botafogo e não o Atlético Mineiro, por exemplo? Na verdade, eu olhei o sistema todo, né? O Botafogo, eu acho que seria o clube que era mais a minha característica de jogo. Por ser um time muito ofensivo e um time onde tem transições muito rápidas. Então, ali, o Savarino, Luiz Henrique, Almada, são jogadores que criam muito. E eu sempre procuro atacar os espaços, até porque o Botafogo precisa disso também para que eu possa abrir espaço para outros jogadores.
E como eu falo, hoje o Botafogo está em alta, é um clube que tem brigado por títulos, não que o Atlético Mineiro não briga, mas eu acho que é tempo de Botafogo, né? Você tinha que escolher, ou eu brigo com o Tiquinho Soares ou eu brigo com o Hulk. Qual vai ser a minha disputa? As duas são difíceis, vai. São dois jogadores que têm muita qualidade, né? Mas eu acho que hoje é tempo de Botafogo e, se Deus quiser, nós vamos alcançar o nosso objetivo aí e dar alegrias aos Libertadores torcedores. ou Brasileiro? Não, acho que as duas competições para o Botafogo são muito importantes, né? E vamos fazer o nosso melhor para que possamos vencer. Ô, Igor, pensando aqui, uma final de Libertadores da América, tá? Porque vocês vão passar pelo Peñarol. Vocês vão passar pelo Peñarol, vocês vão fazer a decisão. Jogando na Argentina, seria melhor, numa final de Libertadores da América, enfrentar um clube brasileiro, como vocês estão acostumados, como o Atlético Mineiro, ou jogar no campo inimigo com o time da casa? O que é melhor, ou o que é pior, ou tanto faz? Eu acho que nesse momento não tem escolha, né? Independente se for clube brasileiro ou clube argentino, nós vamos fazer um jogo digno, vamos brigar pelo título, até porque hoje nós temos uma equipe muito qualificada e sabemos o quanto é importante também para o clube. E se for Peñarol, Atlético Mineiro ou River Plate, nós vamos fazer um jogo de igual para igual para que possamos alcançar o título. Avisa O jogador Ricardinho, que ele gosta pode da tentar torcida te intimidar, contra? mas ele não vai conseguir não, porque quando o último lance começou aqui, ele estava vestido de pinguim, eu tive que te explicar o que estava acontecendo no ar, tá? Ô, Igor, você é daquele O cara olhou aqui, não entendeu nada. Ele falou, Tá que aqui ainda, programa tá. é esse, cara? O cara tá de cartola. Põe até a cartola pra você aqui, que vocês estão merecendo. Pra tirar a cartola pra vocês. Você é aquele jogador que gosta da torcida contra? Gosta de calar o estádio? É sempre interessante, né? Fazer gol no campo adversário, onde a torcida é muito empolgada e sair comemorando ali, ver os torcedores ali meio te xingando, na verdade, né? É uma sensação boa e fazer gol contra time grande também é muito importante para mim e para minha carreira. Então, todos os jogos contra os adversários fora, eu procuro fazer o meu melhor para que o Botafogo possa vencer, porque são jogos muito difíceis. Muito difíceis. Então escolhe um dos 6 que você fez. Tem Flamengo, tem Palmeiras, tem um bando de gol importante aí. Eu acho que contra o Palmeiras, né? Do segundo jogo. Uma decisão de Libertadores e tá podendo fazer gol aqui no tapetinho e lá no Allianz é gratificante. Tem pergunta aí pro Igor Jesus? Tenho, e é nesse sentido. Igor, prazer falar contigo. Eu vou falar um pouco da sua carreira e vou deixar 2 perguntas. Primeiro, eu queria entender a escolha, no primeiro momento, pela Arábia, porque você era um jogador que eu acompanhava, muito promissor, jovem ainda, uma característica muito interessante. Eu imaginava você jogando Série A, num time de mais torcida, ou até pegando já alguma prateleira de Europa, e você acaba tomando esse caminho de Arábia, de Oriente Médio, enfim, pode ser uma questão financeira, enfim, não estamos aqui para falar nada, e se for isso também está tudo certo, cada um toca a vida como quer. E agora, depois também a decisão de vir para o Botafogo. Por que a decisão do Botafogo? Você era um jogador que estava ficando livre no mercado, imagino que você tinha mercado também em outros centros, até em Europa, porque realmente eu vejo qualidade de você para jogar nesse nível, tanto que você está pegando seleção brasileira agora. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas escolhas. Primeiro ir para a Arábia, depois voltar para o Brasil, para esse projeto que a gente sabe que é muito forte. Mas como que você lidou com tudo isso? O que você pensou? O que você planejou para a carreira? Então, na verdade, quando eu saí do Coritiba, o Coritiba estava num momento difícil, né? Estava no momento ali da pandemia, onde o clube estava precisando de ter renda, e a minha vontade não era de ter ido para a Arábia. Eu sabia que eu poderia
alcançar um nível melhor, mas infelizmente, por conta da pandemia, o Coritiba queria fazer uma renda, infelizmente acabou acontecendo, e o retorno pelo Botafogo, porque eu sabia que eu poderia chegar em um nível maior. Então, o Botafogo é um clube que estava em alta, e eu olhei o elenco, sabia que tinha jogadores de muita qualidade, e hoje, podendo estar vivendo momentos como esse, de brigar por título, de estar podendo chegar na seleção, isso mostra que eu não tive uma escolha errada, até porque eu tive outros clubes do Brasil que me enviaram proposta, mas por tudo que o Botafogo vem vivendo esse momento e pela qualidade de jogadores, eu preferi o Botafogo. E aqui eu quero fazer a minha história também, quero poder conquistar títulos e um dia poder jogar na Europa também, né? Porque é um sonho de menino, então quero fazer o meu melhor aqui para que um dia eu possa sair pelas portas da frente, né? E ter uma história pelo clube também. Gols decisivos, né? Pra gente fechar, já que você tocou no assunto Palmeiras aí, pra gente falar dessa briga pelo Brasileirão, né? A gente falou muito de Libertadores, Igor, mas a briga pelo Brasileirão promete ser páreo a páreo, né? Até a última rodada, porque agora 1 ponto separa o Botafogo do Palmeiras. Como é que vocês estão encarando essa disputa aí tão a ferro e fogo, assim, por esse título pro Botafogo, que não vem há tanto tempo, né? Do Campeonato Brasileiro. A ferro e fogo. Ah, né? ok, fogo, ok, entendi. Cara, nós estamos encarando cada jogo como uma final, né? Sabemos que todos os jogos agora vai definir muita coisa, e o Arthur Jorge tem tocado muito nessa tecla, porque são jogos difíceis, mas nós estamos trabalhando forte todos os dias para que possamos alcançar as vitórias aí, para que possamos alcançar o nosso objetivo. Então, ô Igor, fazer uma aqui rapidinho, então. Só quero fazer essa pergunta para você, assim, de quem está ali pertinho do Botafogo e cobre o dia a dia, assim. Eu sinto uma energia diferente, assim, uma vibração diferente. Quando as pessoas comparam o ano passado com esse ano, e eu sei que, enfim, isso você nem estava envolvido, e eu sei que isso é algo que o torcedor não gosta, isso é algo que nem o Arthur gosta mais, eu acho que pra gente que está ali perto, o clima eu entendo isso, porque o clima é completamente outro. O ambiente é completamente outro. Parece que as coisas que aconteciam não acontecem a favor, assim. Isso eu acho que traz também confiança. Vocês sentem isso? Vocês sentem que a hora chegou, assim, que o clima é diferente? Eu não sei o que se passou ano passado, né? Mas o que eu estou vendo aqui no clube, eu sinto uma energia diferente. Eu sinto que hoje o Botafogo está muito bem preparado para ganhar títulos, e isso demonstra no dia a dia. E a gente sente também que nós temos capacidade para entrar lá e fazer para que isso aconteça. E, como eu falei, trabalhando todos os dias, se dedicando ao máximo ali, que tudo vai dar certo. A mais, sabe? Sabe? Tem gente que está ali perto e fala, nossa, tem alguma coisa diferente aqui nesse ambiente. Bom, muito obrigada. Igor. Vamos encerrar aqui a entrevista. Eu já estou perplexa, porque o Ricardinho nem perguntou do Kamehameha. Eu achei que ele já ia... Se a gente ia ter que fazer aqui, que você ia ter que jogar efeito para eles lá no estúdio. Não é um mas não super precisa, saiyajin, ele nem sabe o que é isso. Não é da época dele. Não sinto é. muito. Isso é com você, né, Otávio? Eu errei o autor da pergunta. Aê, boa, agora é com ele. Eu quero ver ele jogando com o Tiquinho e fazer a fusão. Eu quero ver. Tem que fazer a fusão. Aí tem que fazer a fusão. Ô, Igor, obrigado pela... O Ricardinho é da época do sítio do Pica-Pau Amarelo. Gostava, morria de medo da Cuca. Os Tanner. Igor, cara, obrigado demais aí pela sua participação. Tudo bem, beijo pra você. Muito maneira a criançada, né, mano? Isso eu gosto. Não tem preço, é legal demais. Vamos falar do fogão aqui no Som na Transamérica. Fala, Rodrigo Brandão, manda aí. Alô! Muito bem, Canta. E a gente começa trazendo a informação de que a CBF, enfim, desmembrou as rodadas de número 30 e 31. E agora já sabemos
onde o Botafogo jogará a partida contra o Criciúma. Esse confronto está marcado para o dia 18 de outubro, isso cai numa sexta-feira, às 8 horas da noite. O que não se sabe ainda é o local da partida. O Botafogo alugou o estádio Newton Santos para a realização de 3 shows do cantor Bruno Mars nos dias 16, 19 e 20. Ou seja, o jogo do Botafogo contra o Criciúma vai acontecer entre o primeiro e o segundo shows, mas não será no estádio Newton Santos. Botafogo tem conversas avançadas com a dupla Fla-Flu para a realização desse jogo no Maracanã. Muitos já dão como certo esse acordo, mas a CBF ainda não oficializou o local dessa partida. Esse jogo seria realizado em São Januário, não fosse a alteração dos jogos da volta da Copa do Brasil, como o Vasco joga no dia 19 de outubro, um dia após o jogo do Botafogo. Então não houve esse acordo e o Maracanã passou a ser a opção. Resta saber agora onde e quando será o jogo contra o Vitória, que está previsto de acontecer na semana do dia 24 de novembro. No dia 23 haverá show da banda Forfã no estádio Newton Santos. A tendência é que haja uma nova alteração do local da partida, mas isso a gente só vai ficar sabendo mais para frente. Mudando de assunto, Canta, vamos falar sobre as convocações de seleções da América do Sul. O Botafogo teve mais 2 jogadores convocados para as seleções dos seus países, para a disputa das eliminatórias da Copa. A Venezuela convocou o Savarino e talvez a surpresa maior teria sido a convocação de Thiago Almada para a seleção argentina. Ele, que não era convocado desde junho do ano passado, voltou a ser chamado pelo técnico Lionel Scaloni e vai disputar 2 jogos pelas eliminatórias. Contra a Venezuela no dia 10, teremos aí possivelmente um embate entre Savarino e Almada, e no dia 15, duelo contra a Bolívia na Argentina. O Botafogo, portanto, terá 6 atletas cedidos às seleções para a disputa das eliminatórias. Luiz Henrique e Igor Jesus pela seleção brasileira, Savarino pela Venezuela, Thiago Almada pela Argentina, Gatito Fernandes pela seleção paraguaia e o Bastos por Angola. Essas convocações certamente trarão motivação extra para o jogo contra o Atlético Paranaense, no próximo sábado, na Liga Arena. Os jogadores entrarão bem mais motivados e precisam dar a vitória ao Botafogo para o clube permanecer na liderança antes da parada para as datas FIFA. Depois desse jogo contra o Atlético, eles se apresentam às suas respectivas seleções e os demais jogadores ficarão no Brasil treinando até a próxima partida, que, repito, será contra o Criciúma dia 18, cai numa sexta-feira, às 8 da noite, provavelmente no Maracanã. Valeu, Canta. Valeu, Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. Tem toda a motivação, mas tem cansaço também. Tô preocupado com o cansaço do Botafogo. E outra coisa, data FIFA dá pra dar uma descansada, 6 jogadores convocados. Aí tem viagem, jogos pelas seleções. O Botafogo não tá sentindo a temporada nesse momento? Acho que todo mundo tá sentindo. E pro Botafogo isso tem aparecido no segundo tempo das partidas. Importância de você ter um Júnior Santos de volta. Vai dar uma oxigenada ali na reta final das partidas. Mas esse cansaço, me desculpa, tá atingindo todo mundo. O Botafogo vai ter que dar um jeito de lidar com ele. Sim. Contra o Fluminense, o Botafogo não deu um jeito. Tava cansado e foi dar um bote no Felipe Melo lá dentro da grande área do Fluminense. É isso, em alguns jogos vai dar pra passar por isso, em outros não. Tem time que tá jogando uma só competição e no brasileiro o problema é esse. Fortaleza e Palmeiras, principais concorrentes, estão em somente uma competição. Isso pode ser uma vantagem. Um rápido intervalo, a gente já volta, fica aí. Temos aqui algumas informações a serem passadas sobre o nosso glorioso para vocês. A primeira, a respeito do patrocinador do clube, a Parimat. A Parimat, ela está legalizada no Brasil. Tudo foi feito da melhor maneira possível e o Botafogo não tem risco de ficar sem o seu patrocinador até o final do ano, quando vai o seu contrato com a empresa. E toda a documentação foi feita da melhor maneira possível e com isso o Botafogo tem um patrocinador regulamentado segundo o Ministério da Fazenda brasileiro. E tem um detalhe também, né? De novo, o nosso bravo jornalista do UOL, que há 2 semanas causou um pânico na torcida alvinegra, dizendo que a empresa não havia sido regulamentada. Tá aí, ó. De novo, ele barrigou. De novo, ele tentou colocar uma informação, foi até mesmo à época contestado pela Parimat, mas seguiu com essa matéria chamativa. Estou até colocando aqui para vocês o que foi falado pelo jornalista do UOL. E, de novo, ele errou. De novo, né? Normal, mais uma. Qual vai ser a próxima desse profissional? Com isso, o Botafogo tem o seu patrocinador totalmente regulamentado aqui no nosso país. Fala, meus amigos, minhas amigas, segunda edição do nosso programa Dois Toques, a Casa do Futebol, para falar de um visionário no futebol brasileiro que é combatido veementemente por aqueles
amadores, atrasados, ultrapassados, porque realmente vem trazer um novo conceito de futebol. Um novo conceito de futebol que ultrapassa as 4 linhas. Um conceito de futebol que tem a ver com o que move o futebol. Grana, dinheiro, investimento. Estou falando de John Charles Textor, o cara, o inovador, que veio para mudar a estrutura do futebol brasileiro. E olha, com o modo de trabalho do John Textor, vocês não têm ideia de quanto esse cara já faturou. O mercado do Botafogo, o mercado de captação de jogadores, investiu em alguns atletas. Uns deram certo, outros não, mas a ideia é sempre a mesma. Tirar um jogador, um jovem valor do seu clube, jogar no Botafogo, fazer com que o valor dele duplique, triplique, quadriplique. A gente vai contar como ele tem conseguido fazer isso de uma forma brilhante depois da vinheta. Quero agradecer a todos vocês que estão fazendo com que o nosso canal Dois Toques chegue aí aos pouquinhos aos 30 mil inscritos. Pois é, 6 meses de canal e já chegamos... Chegamos ainda não, né, produção? Não, falta pouco, falta pouco. Estamos chegando aos 30 mil inscritos. Graças à moral de vocês, tá certo? Eu quero mandar um abraço aí para os membros do canal Dois Toques. Você que ainda não é membro, independente do time para o qual você torce, se inscreva aqui, tá certo? Vamos lá. Eu quero, antes de falar do John Charles Textor, que realmente veio trazer um novo conceito de futebol aqui para o Brasil. O Brasil, ele está muito atrasado em várias situações, não só dentro de campo, como fora de campo, fora das 4 linhas, em termos de estrutura. O Brasil é um país atrasado em investimento de esporte. Não só em esportes olímpicos, mas no seu principal esporte, que é o futebol, né? O futebol do Brasil está defasado, os dirigentes estão defasados. Muita gente acha que o Flamengo fatura 1 bilhão. Deveria estar faturando 100 bilhões. Só fatura 1 porque quem está à frente é ultrapassado. O clube tal fatura não sei quantos milhões. Está errado, está faturando errado. Porque certamente a receita não é tão maior do que os gastos. E aí é inadmissível que clubes brasileiros de grandeza realmente ali de primeira linha não tenham um superávit acima da média. O John Textor, ele vem trazer isso através de uma filosofia antiga, né? Enquanto o centro de treinamento do Botafogo, esse vai ser o pulo do gato, né? Enquanto o centro de treinamento do Botafogo, a Botafogo Academy, não fica do jeito que ele quer, é um centro de treinamento de excelência, uma rede mais do que multiclubes, uma rede global, para atrair jogadores do Brasil, do Rio de Janeiro, do mundo inteiro. Ele vai fazendo a jogada de mestre, mas para fazer essa jogada tem que ter bala na agulha. O que normalmente os clubes brasileiros conseguem fazer? Pegar um jogador jovem, que já passou um pouquinho, não está tão jovem, né? Já chegou aos 24 anos, é jovem pra gente aqui, da América do Sul e trazer. Ou então pegar um jogador médio, com 17, 18 anos da América do Sul e trazer. Torcer para vingar. Porque os grandes craques da América do Sul, eles vão para a Europa muito cedo. Os grandes craques do Brasil também. O que o John Textor resolveu fazer? Investir em jovens valores próximo da data limite. Foi assim, nem foi uma questão do John Textor, né? Essa não tem o dedo do John Textor, mas foi assim com o Jefinho. Ele tentou emplacar o Jefinho no Lyon, não deu muito certo. Mas ele fez assim com o Luiz Henrique, que é um jogador jovem, que atuava já no futebol europeu, mas não atuava num clube de primeira linha da Espanha. O que o John Textor faz? Oferece um valor recorde para o Brasil, mas normal para a Europa. Traz o Luiz Henrique para o Brasil, faz com que o Luiz Henrique jogue a bola que ele já joga no Brasil. Isso faz com que ele seja convocado para a seleção brasileira e o valor de mercado do jogador simplesmente duplique, triplique se for campeão, eleito melhor jogador do campeonato, enfim. Thiago Almada, um jogador que também já com seus 23 anos, idade limite, aceita ali pela Europa, né, pelos grandes clubes da Europa. Qual é a proposta? Um clube de uma rede multiclubes com parceiros europeus, pega um jogador que está lá nos Estados Unidos, jogando muita bola, tal,
Mas a Liga Americana, apesar de pagar muito bem, né, muito mais do que, por exemplo, a Liga Argentina, de onde o Thiago Almada veio, ele não vai sair dali. Ela não tem para onde te impulsionar. O Thiago Almada sai da Liga Norte-Americana, vem para o Brasil. E no Brasil já está se destacando. Já levou o Botafogo à semifinal de Libertadores, fez gol em jogo decisivo. Está tendo excelentes atuações com a camisa do Botafogo. Bateu pênalti decisivo contra o São Paulo. O jogador já foi chamado mais uma vez pelo Scaloni. O Thiago Almada não vinha comparecendo nas listas convocatórias da Argentina, pós-Copa do Mundo. E volta por estar merecendo. Está jogando futebol, está merecendo. E o Almada é o valor recorde de investimento em jogador aqui no Brasil. O valor do Almada já dobrou. O Thiago Almada vestindo a camisa de uma seleção argentina. O Igor Jesus, o Botafogo não pagou um centavo no Igor Jesus. O que o John Textor já ganhou de dinheiro com o Igor Jesus não está no gibi. E antes que os botafoguenses pensem, mas beleza, ele vai trazer os caras vão embora. Virão outros. Você conhecia o Igor Jesus? Não conhecia. Para quem tem uma rede de trabalho competente, uma rede de scout, com vários funcionários profissionais qualificados, com olhos em todo o mundo, você vai encontrar um outro Igor Jesus, você vai encontrar um outro Luiz Henrique. A questão não é o jogador chegar e sair. A questão é o jogador sempre chegar. É esse tipo de jogador, é esse perfil de jogador sempre chegar. Então não há mistério para o John Textor nesse tipo de investimento. Agora, por que outros clubes não podem fazer esse investimento? Porque para começar a fazer, você tem que ter bala na agulha. Senão todo mundo faria, né? Se fosse de graça, todo mundo faria. Quem se dá bem com isso? A rede multiclubes, o John Textor, o Botafogo, que tem sempre um jogador do mesmo nível chegando. Saiu um, tem outro chegando. Quando o Jefinho se machucou, eu lembro, vendo a torcida do Botafogo, com desespero. E agora? O Jefinho estava jogando bem e tal, o Vitor Sá saiu. Tal. Ninguém imaginava que ia chegar o Matheus Martins. Vocês lembravam do Matheus Martins no Fluminense? Muitos não lembravam. Alguém lembrava do Luiz Henrique jogando no Betis? Muitos não estavam nem recordando o Luiz Henrique. Então é esse tipo de investimento, sem contar, eu já falei, né, o pagando caro e o pagando nada, que é o exemplo do Igor Jesus. Sem contar esse tipo de investimento, o próprio Matheus Martins, que o John Textor também pagou caro e é um jogador que pode render muito mais com uma pré-temporada. O Botafogo tem a ganhar. O John Textor, se muita gente acha que ele gastou horrores e não vai ter retorno, ele já teve retorno. Nessa última lista convocatória, o Botafogo emplacou 6 jogadores nas seleções de seu país. E vale lembrar, um jogador na principal seleção do mundo, que é hoje em dia a seleção argentina, e 2 jogadores na única seleção pentacampeã do mundo, que é a seleção brasileira. John Textor está muito feliz com o investimento. Um título vai coroar o trabalho e vai colocar o Botafogo na grande rota da negociação global. É exatamente o que ele quer. Pensou no futebol brasileiro? Pensar no Botafogo. É isso que John Charles Textor quer fazer e está inovando o nosso futebol. Que traga frutos, frutos importantes para que nós saiamos da lama onde nesse momento se encontra o futebol brasileiro comandado pela CBF. Bom, pessoal, é isso. Sobre o Igor Jesus, cara, ele sempre teve muito potencial, né? Base do Curitiba saiu, como ele mesmo falou, saiu porque o Curitiba estava mal das pernas financeiramente, tinha que fazer caixa e vendeu ele ali antes da hora. Foi para a Arábia. É um cara que o Textor, como bem disse nosso amigo do Gigante Glorioso, o Textor mal ele nem tinha chegado, já estava com proposta na mesa de 10 milhões de euros. Pô, só dele ter feito os gols da classificação contra o Palmeiras, já botou muito dinheiro na mesa do Botafogo, com as classificações, as premiações. É um cara que fatalmente será ano que vem vendido, e ao ser vendido vai gerar muito retorno financeiro ao Botafogo. Pô, o que vai trazer de dinheiro o Almada, o Luiz Henrique, o Igor Jesus, jogadores como o Vitinho no futuro podem ser vendidos, Matheus Ponte fatalmente será vendido por um caminhão de dinheiro também, Cuiabano, entre outros. Então o Textor vai conseguir aí pouco a pouco tornar o Botafogo rentável financeiramente. Em alguns anos, nem aquele velho mimimi do fair play financeiro vai fazer sentido, porque jogadores como o Cuiabano chegaram merreca, quase de graça, Igor Jesus de graça,
Matheus Ponte por muito pouco dinheiro. Mesmo o Almada e o Luiz Henrique chegaram caro, sairão pelo mais que o dobro do preço. Se os títulos vierem, a valorização com a seleção brasileira, a seleção argentina também vindo, jogadores que sairão muito mais caros do que vieram. Então a nossa arrecadação passará a ser muito maior. E com o tempo, quando as joias da base começarem a dar frutos e desabrocharem e gerarem também boas vendas, jogadores que custaram quase nada, né? O Botafogo fez mais de 20 contratações para a base, desde jogadores de 17, 18, 20, 15 anos, e daqui a uns anos eles sendo vendidos por boas cifras, o dinheiro que vai fazer por ano o Botafogo é uma coisa absurda, e esse é é isso que o Textor vislumbra para o futuro do Botafogo. Sobre a Perimet, tudo certo com relação à documentação, está autorizada a operar no Brasil e a patrocinar clube brasileiro, como é o Botafogo, mas eu acho que ou ela coça o bolso para o ano que vem, porque até o final desse ano que vai o contrato, para o ano que vem tem que renovar, e para renovar, amigo, vai ter que coçar o bolso, porque o Botafogo, quando eles chegaram aqui em 22, era um time em ascensão, buscando ali o lugar ao sol. Ano passado e esse ano, se confirmou como um dos times que vai brigar todo ano por título brasileiro, Libertadores, etc. E quando eles chegaram, eles eram acho que o top 3 do Brasil em patrocinador, em valor, né, pago pelo patrocínio. Com as outras bets chegando, Superbet, PagBet, etc., esse valor dela que ela paga o Botafogo ficou defasado. Os outros times passaram o Botafogo e agora, para renovar com a gente, vai ter que coçar o bolso, vai ter que voltar a ser lá o top 3, porque o Botafogo agora é um time com visibilidade absurda. É um time que joga semifinal, pode jogar final de Libertadores, é um time que joga os melhores jogos do Brasileirão hoje, os mais, vamos dizer assim, desejados de se assistir são no Botafogo. Todo mundo fala que os melhores jogos do Campeonato Brasileiro foram com o Botafogo em campo. Foi aquele 2x2 com o São Paulo, foi 1x0 no Palmeiras, foram outros jogos como jogo com o Cruzeiro, jogo com o Flamengo, jogo com o Corinthians, jogaços de bola. Então vai ter que coçar o bolso para renovar com a gente. E com relação ao Botafogo e Palmeiras, cara, o que vai acontecer? O que pode acontecer? O Botafogo, ele tem a final da Libertadores, caso a gente classifique contra o Peñarol para a final, pode ser contra o River Plate ou Atlético Mineiro, a final está marcada para o dia 30 de novembro, que é um sábado. O dia 1º de dezembro, domingo, tem rodada. No sábado já tem rodada, né? Mas o nosso jogo está marcado com o Palmeiras para o dia 1º de dezembro, que é um domingo. 36ª rodada, aquele jogo tão sonhado, tão aguardado pelo palmeirense, né? Pela mídia e tal, que é quando eles dizem que o Palmeiras vai passar o Botafogo e vai ser campeão e tudo mais. Dia 1º de dezembro, domingo. E aí o jogo deve ser antecipado para o meio da semana, né? Deve ser dia 26, algo do tipo. Só que nesse meio de semana o Palmeiras tem 2 shows, né? De uma banda que agora não me recordo o nome, posso até procurar aqui para não falhar com o que eu estou dizendo. O Palmeiras tem no Allianz Parque um show do Roberto Carlos, que é aquele show de final do ano da Globo, né? No dia 27, né? E tem no dia 23 um show do Lenny Kravitz. E aqui, olhando um pouquinho mais algumas informações do calendário do Allianz Parque de shows, né? Tem também no dia 30, que é quando vai rolar a final da Libertadores, entre Botafogo ou Peñarol contra River Plate ou Atlético Mineiro, véspera do jogo contra o Botafogo, né, que seria o dia 1º de dezembro, eles têm um show também da banda Bring the Horizon. Nunca ouvi falar, mas tá aqui. Então o Palmeiras, nessa semana decisiva de Campeonato Brasileiro, falam tanto aí, os botafoguenses, cornetas, não, é um amadorismo que domina o clube, marcar shows a parte decisiva do campeonato, isso aqui lá e tal, sendo que a gente sabe que os shows foram marcados para datas que não tinha jogo Botafogo, e aí a CBF muda os horários, muda os dias, a bel prazer dela, e acaba sempre acontecendo isso de ter jogo em dia de show. Então não é culpa do Botafogo, é culpa da CBF. E aqui, tanto é que, né, o Palmeiras também foi pego de surpresa aí. Provavelmente no começo do ano não deveria ser esse dia que estava marcado os shows que ia acontecer o jogo entre Botafogo e Palmeiras no Allianz Parque. Deveria ser uma outra data que foi reajustada aí com o tempo aí, com a questão da chuva no sul e tal.
e aí mudou tudo. E agora temos a semana do jogo entre Botafogo e Palmeiras, no Allianz Parque, com vários shows, Roberto Carlos, Lenny Kravitz, Bring Me The Horizon, tudo na semana entre Palmeiras e Botafogo, ou seja, não deve ser no Allianz Parque, deve ser em algum outro lugar, Brinco de Ouro da Princesa no Guarani, em Campinas, ou deve ser no Campo do Barueri, em algum outro lugar. Então, não devemos ter que enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Está quase certo isso, porque pelo que eu vi aqui as datas, nenhuma delas bate com uma janela livre para realizar o jogo no Allianz Parque. E como para depois, teria que antecipar a partida. Para depois, não tem muita janela, não tem muito espaço para você marcar jogos, porque eu acho que o Brasileirão acaba no final de semana seguinte, né? Acho que tem aí jogos na quarta-feira, jogos no domingo, e o Brasileirão acaba. E logo depois do Brasileirão, já tem o Mundial de Clubes. Se por um acaso o Botafogo ou o Galo forem campeões da Libertadores, e aí forem ao Mundial de Clubes, não teria margem para você adiar mais alguns dias o Brasileirão e encerrar ele depois, porque um desses dois times, teria que viajar para jogar o Mundial de Clubes. E como é que faz? Então, eu acho que a solução seria antecipar ali o jogo, e aí antecipando, você não teria como jogar no Allianz Parque. Aqui, recentemente o jornalista PVC informou que a W Torre, administradora do estádio, havia garantido que esse jogo não sairá do Allianz Parque, caso seja realizado no 1º de dezembro, domingo, o que dificilmente vai acontecer, a não ser que a gente não vá para a final. Se a gente for para a final, não tem como você jogar no sábado contra o River Plate na Argentina ou contra o Galo na Argentina e jogar no domingo contra o Palmeiras aqui no Brasil. Aspas. Apesar da coincidência de datas, já há sinalização da W Torre de que será possível realizar um jogo no Allianz Parque, com a retirada do palco e com o público no setor norte. O jogo pode até não ser decisivo, dependendo do que acontecer daqui até o final de novembro. O Botafogo pode chegar a ser campeão, depender de uma vitória no Allianz para confirmar o título, ou o Palmeiras estar na frente na briga pelo tri. Em todas as circunstâncias, a partida não sairá do Allianz Parque. Isso se ela for dia 1º de dezembro, né? Farão uma mega operação para desmontar o palco, etc. Mas não sendo nesse dia, caso a gente vá para a final, aí com certeza será antecipada a partida e não será no Allianz Parque. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem pouca coisa acontecendo aí sobre o Botafogo nesses últimos dias, né? Mas vamos aí garimpando e trazendo para vocês o melhor conteúdo possível. Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Aqui embaixo estão os links do canal do TNT Esportes, canal do Gigante Glorioso e do Dois Toques, a Casa do Futebol, canal do TF, etc., que a gente usou aqui para reagir com vocês. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.